iniciei o processo do uso com 9 anos, e o crack ele foi posteriormente. Eu comecei a usar com 9 anos maconha, tabaco e álcool na escola. E quando eu tive o contato com o crack, realmente, aí eu perdi toda a noção da minha vida, né? Eu comecei a fazer coisas que eu achava que era impossível um ser humano fazer. E foi ali que realmente eu perdi todos os sentidos da minha vida, né? E eu achava que não era possível sair dali mais, porque eu estava envolvido demais. Eu vivia para usar e usava para viver. Ela tomou conta mesmo da minha vida, o crack. Minha história começou de uso de droga, começou bem jovem, né? Quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, eu já tomava bebida alcoólica, né? Nas festas dos meus familiares. Eu já começava ali, né? Ter meu primeiro contato com as drogas lícitas. E eu achava muito bom aquilo, né? Ficar naquele estado de embriaguez, né? Aquele barato todo. Aí com o tempo, quando eu tinha por volta de 12 anos, eu tive o meu primeiro contato com a droga ilícita, que foi a maconha. E eu sou um cara que tive tudo na vida. Se for olhar por esse lado, se fosse me dar melhores condições, eu não usaria drogas. Para quem às vezes não tem uma condição, é conversa, porque eu tive tudo, né? Eu tive as melhores colégios particular, eu tive as melhores oportunidades de desenvolver algum tipo de profissão, de entrar em qualquer faculdade que eu quisesse, tanto na parte aquisitiva como na parte intelectual. E eu optei por vivenciar, né, essa adicção, não porque era uma escolha, mas eu fui levado, né? E quando eu vi, já virou uma bola de neve, virou um rolo compressor. Eu tinha condições de desenvolver, né, o uso de outras substâncias, né? Então, especificamente eu fui no crack, por quê? Né? Porque o crack é uma substância dominadora, né? O efeito dele é muito sagaz, né? Então, quando, assim, naquela loucura, bebendo, em festa, né, cheirando, você acha que está tudo normal, né? Aí eu entrei em contato com o crack através disso, né? Eu não entrei em contato com o crack por outra condição. Eu entrei por aquele momento ali, né? Às vezes acabava uma droga, aí chegava pro crack, né? Ou curiosidade. Depende muito, né? Cada indivíduo é de uma forma. Eu mesmo entrei no crack porque realmente, de fato, eu queria usar, né? Eu sabia o efeito que dava e eu queria usar. Eu não fui enganado, eu não fui imposto, não fui influenciado. Eu quis usar o crack, né? É corriqueiro você, no curso das investigações, perceber que mesmo o crack sendo uma droga mais barata, com a menor concentração da matéria-prima da droga, ela é comum também em todas as classes sociais. Recentemente houve uma operação aqui na DENARC que foi focada em um distribuidor que residia em um bairro de alto padrão e que distribuía droga, tanto cocaína quanto crack, para pessoas também de alto poder aquisitivo, principalmente em academias e em setores nobres, né? E, inclusive, um dos dependentes usuários, clientes desse traficante, foi identificado e foi contra ele lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Era uma pessoa de altíssimo poder aquisitivo
e que era advogado, né? Então, aqui nós não temos dúvida nenhuma que há dependentes em todas as classes sociais. Agora, é mais corriqueiro que as pessoas que têm uma situação financeira melhor usem cocaína do que crack, mas também usam crack. E nós tivemos já casos de pessoas de classe média presas por flagrante de furto em estabelecimentos comerciais, de roubo à mão armada às vezes, para manter esse vício, manter o vício do crack. E você se apavora quando na delegacia chega a família dessa pessoa para auxiliá-la ali com relação ao advogado. Você vê pessoas de bem, filhos formados, filhos médicos, filhos advogados, filhos com poder aquisitivo alto e que contam a história para nós. Olha, nós já tentamos, a pessoa já foi internada 3, 4 vezes, caiu no vício de novo e está nas ruas de novo. É uma história muito triste, mas que a gente presencia com bastante frequência. Eu tenho uma experiência como delegado de polícia já há 7 anos, em outras unidades, em todas essas outras unidades. Eu trabalhei também com tráfico de drogas, porque eu estava em distritos que tinham atribuições gerais. Hoje estou aqui na DENARC e nós presenciamos aqui a dificuldade, o desespero que é do dependente e da própria família, né? A dependência química é uma doença crônica que não tem cura. O crack, ele já é uma droga considerada, já é antiga, né? Mas ela ganhou mais corpo entre os dependentes químicos de 2008 para cá. Antes de 2008 era mais popular a merla, aquela droga pastosa que vinha em latinhas. Posteriormente a merla foi perdendo mercado, acabou sumindo e o crack se popularizou. O crack é um subproduto da cocaína. Assim como a cocaína em pó que as pessoas usam, o crack, a diferença dele é a forma como ele é tratado e manipulado. Via de regra, a cocaína vem da folha da coca e ela é trabalhada e chega-se à pasta base de cocaína, que é comercializada, principalmente o maior fornecedor hoje do Brasil é a Bolívia. Vem da Bolívia a pasta base de cocaína. Quando chega em Goiânia, mais especificamente aqui no nosso caso, ela é trabalhada com insumos, principalmente ácido bórico e cafeína, benzocaína também, e aí você consegue aumentar em até 3, 4 vezes o volume de 1 kg de pasta base de cocaína, na cocaína já pronta para o consumo. Se eu for pegar a história minha de vida mesmo, por que eu entrei na droga, eu chego à conclusão que eu tenho algo dentro de mim, né, que me impulsiona, né, a usar substância. Ela é caracterizada por alguma tolerância, né, a substância, experimentei, gostei, e aí continuei usando e foi aumentando as doses cada vez mais. Eu não conseguia mais controlar. Isso iniciou na maconha, no álcool e no tabaco. Depois eu fui para a merda, achando que meu problema era outro, fiz uma substituição. Na verdade eu fiz para aumentar o meu pacote de uso e posteriormente eu conheci a cocaína. Então com 15 anos eu já era usuário de todas as drogas, né? E com o passar dos anos, né, eu fui usando e eu tive contato com outras drogas sintéticas, mas o que realmente me levou para o fundo do poço mesmo, que realmente me deixou um trapo humano, foi quando eu tive o contato com o crack. Normalmente a pessoa começa o uso da droga na adolescência. A adolescência é uma fase onde todo mundo passa por um momento diferente na vida, um momento de crise, de transformação, e normalmente é o período onde nós saímos para ter contato com outras pessoas e gostamos de viver em grupo. O adolescente ele gosta de estar em grupo. E o adolescente tem um comportamento de risco, né? Não é só a questão da droga, mas ele busca mais aventura, ele testa os seus limites e aí ele acaba tendo contato com a droga. E ele começa normalmente o uso por normalmente uma curiosidade. Eu comecei a roubar utensílios de casa para poder comprar, né, a droga ou trocar por droga. E foi um dia em particular que eu roubei o próprio leite da minha filha para poder trocar por drogas. Aí foi ali que
que uma dor emocional muito grande tomou conta de mim e que eu tive um despertar, né? Que eu não poderia viver daquela maneira. O que falasse que deixava doido, eu usava, né? E nesse processo eu interrompi meu estudo, eu parei na 7ª série e fiquei até 20 e poucos anos na 7ª série. Passei por diversas consequências sociais, né? Por prisão, por instituição, né? Chegando a tomar vários tiros, várias facadas, em decorrência do uso e abuso, né? Eu era um morador de rua doméstico. Ficava boa parte do tempo na rua, né? À noite, uma parte da manhã, e eu vinha para minha casa só para tomar banho, para se alimentar, trocar de roupa, e às vezes fazia pequenos furtos dentro de casa para mim conseguir dinheiro, para mim comprar droga, e ao fazer isso eu já retornava para a rua já para conseguir mais drogas. Muitas pessoas passam nas praças e dão de cara com 5, 10 pessoas sentadas e pensam, são todos mendigos, são todos moradores de rua, mas a gente não sabe a história daquelas pessoas. Ali podem estar sentados pais de família, que têm família estruturada, só que não aceitam tratamento, se renderam ao vício do crack, que é uma droga que vicia muito rapidamente. A gente sabe de histórias de pessoas que viciaram com 1 vez de uso, 2 vezes de uso, pessoas que se rendem à droga depois de mais velhas, já com 40, 50 anos de idade, e pessoas de classe média também que estão ali naquele meio, e você não consegue identificar, porque, como eu disse, os sinais físicos são todos iguais. A pessoa se torna um esqueleto humano se o uso do crack for contínuo. Hoje em dia essa droga ela chegou em todas as camadas sociais, né? Ela, desde o mais pobre ao mais rico, ela está presente. Então hoje ela é um problema de saúde na sociedade brasileira, que é o crack. Então é uma droga que tem que ter total atenção e o total preparo para poder lidar com esse problema, que é o mal que nós estamos vivendo hoje em dia. Se a gente for imaginar assim, as consequências que o crack traz para a vida dessa pessoa, ela normalmente deixa de trabalhar, ela deixa de conviver uma vida saudável na família, né? Ela deixa, se a pessoa estuda, ela normalmente não vai bem mais no estudo, falta frequentemente as aulas, não se aplica mais. Normalmente as atividades sociais dela, ela deixa de ter um comprometimento e passa a se fazer um compromisso maior com o uso, com a droga, né? Então ela acaba tendo muito mais tempo investido no uso e em obter a droga para o uso do que propriamente com as outras áreas da vida dela. E aí eu falo de todas as áreas, né? Muitas pessoas já não ficam mais em casa, a gente vê pessoas que até abandonam a família, acabam indo para a rua. Não são todos, né? Mas esse é um perfil desse usuário. As pessoas de classe média alta ou de classe média, né, o que levam elas a fazer uso do crack, também é o mesmo fator do que levam as outras pessoas. A diferença é que as pesquisas já revelam que normalmente as pessoas com uma condição financeira e cultural menor, normalmente elas têm mais acesso a esse tipo de droga. Mas não quer dizer que a classe média, que as pessoas de classe média não tenham acesso a esse tipo de droga. Então elas vão para as festas, elas vão para os lugares onde tem outros amigos, porque normalmente essas pessoas elas têm amigos com poder aquisitivo maior, como poder aquisitivo menor. E eu não estou dizendo que é o que tem o menor que oferece a droga. De repente pode ser até uma pessoa rica, né, que acaba oferecendo. Como a família normalmente é um núcleo, é uma comunidade e que normalmente nos relacionamentos pode provocar ou não um bem-estar, se a família ela provoca um mal-estar para essa pessoa, normalmente ela não é um fator tão protetor, porque essa pessoa vive mais insatisfação, pode viver mais insatisfação, crises na família, brigas. Então, normalmente, isso desencadeia raiva, isso desencadeia frustração, isso desencadeia você ficar chateado com o outro, com raiva. E aí, normalmente, a pessoa que é usuário, ele vai buscar a droga para
Para dar uma aliviada nisso. Não vou nem dizer que é para saciar um vazio, não, mas, poxa, em casa não está legal, eu vou para onde? A família, no meu caso, foi um fator de proteção, mas também pode ter sido um fator de risco. Porque hoje eu identifico que a maior parte das desavenças foi por falta de aceitação minha da minha real condição, da minha realidade, né? Eu não posso hoje mais culpar as pessoas, né, os lugares e as coisas pelos meus usos de substância. Hoje eu tenho uma consciência plena que eu sou interinamente responsável pelo meu uso de substâncias. Eu já nasci com uma doença, né, que é adicção. Eu sou compulsivo e obsessivo. E eu fui cada vez mais procurando o uso obsessivo da droga. E fui eu que fui o princípio disso tudo partiu de mim. Mas o meio propiciou isso, né? O meio que eu vivi, mas não os meus familiares. Eu tenho bons exemplos, né? Minha mãe, meu pai, minhas irmãs sempre foram pessoas que nunca teve contato com droga ilícita. Isso partiu de mim, né? Da minha inabilidade como ser humano, da minha falta de autoaceitação, porque na verdade eu sou um doente emocional e minha fuga foi às drogas. Então foi isso que me levou a usar. A gente percebe muito a pessoa que é dependente química, usuário, e aí ela começa a fazer o pequeno tráfico. Ela não tem condições de comprar e começa a vender só para manter até com o próprio traficante. Isso é comum. Agora, a gente percebe que o tráfico de drogas no varejo, aquele da boca de fumo, aquele que vende para consumidor final, é um âmbito, um mundo muito violento. Porque a guerra pelo território e também as brigas que existem com os devedores, ela é muito violenta. Então, são raros os traficantes que conseguem se tornar um traficante efetivamente de médio e grande porte. Via de regra, a pessoa começa muito jovem no tráfico, muitas das vezes, por ser um dependente, querer manter o próprio vício, né? E aí ela começa fazendo pequenas entregas, daí um pouco ela consegue um contato com o traficante, monta o que se chama popularmente aí boca de fumo ou de biqueira, e infelizmente logo ou ele mata alguém ou ele morre. Um momento de muita dor na minha adicção, e é um fato muito marcante na minha vida que eu vou carregar pro resto da vida, mas que eu tiro como aprendizado. Foi quando eu estava com muita vontade de usar droga, que eu fui na casa de um traficante. Chegando ali, a porta dele estava fechada. Eu bati várias vezes querendo comprar droga, o crack. E eu estava com muita vontade. E me deu vontade, num certo ponto, que eu tive a coragem de pular o muro desse traficante. E eu pulei o muro da casa dele. E chegando, tinha várias kitnets, e eu chegando na kitnet, eu bati com muita euforia, né? Vontade de usar droga. E ele falou, o que é isso? Você pulou o muro da minha casa? E eu falei, não, eu vim aqui comprar droga de você. Ele falou, não, eu já falei que não era para fazer isso. E tirou uma faca, enfiou em mim uma faca. E eu saí, inclusive, saiu até essa faca dentro de mim. E eu tinha umas pessoas me esperando na esquina, né, uns companheiros de adicção, né, de drogadição, que usavam comigo. E dali nós fomos, eu pedi para levar para o hospital. E por incrível que pareça, por menos de um centímetro, eu não perdi meu rim. Hoje eu tenho uma condição de
de viciado. E isso eu consigo entender hoje através de estudar, né, de fazer tratamentos, de estar interagindo com esse mundo de reabilitação do usuário de algum tipo de substância. Eu entendo que eu tenho uma doença, eu sou portador dela, e ela chama adicção, né? No caso aí a dependência química, mas o fator que me leva é o fator de eu ser um adicto, né? Eu ter algumas formas de olhar o mundo distorcidamente, né? Às vezes até a mim mesmo. Então o uso de crack ele só apenas foi mais uma substância que eu usei. Mas o problema, né, a raiz do problema é os meus comportamentos, né? Que desde a infância eu me identifico eles como comportamentos adictivos, né? Comportamentos inadequados na sociedade, desde a infância, antes mesmo do uso, né? Eu acho que foi uma forma também de fuga, né, da minha realidade. Então junta todos esses quesitos, né, e forma, né, essa adicção, né? É só a pessoa de fato querer mesmo e procurar um grupo, né, de mútua ajuda, que é comprovado cientificamente que funciona mais que qualquer outro tipo de tratamento. É o grupo de mútua ajuda, né? Existem alguns grupos, AA, NA, Aranon, Alanon. Então esses grupos realmente podem ajudar a pessoa. Nós temos recursos para ajudar, né? A Secretaria da Saúde existem os CAPs, existem as comunidades terapêuticas, existe o CREDEC, enfim, existem tantas outras instituições como o AA, o NA, o Amor Exigente. Então temos vários recursos e que as pessoas podem buscar esses recursos para ajuda. E para a família também em especial, se a pessoa, o seu filho, seu marido, sua esposa, ele não está querendo ainda buscar, você pode buscar uma ajuda para você. Porque você necessita de um auxílio, aprender a lidar com o outro que ainda não aceita ajuda. E eu achei que com a ajuda, né, de profissionais eu poderia sair dali. Aí eu me internei numa clínica, fiquei por volta de 2 meses e quando eu saí dali, eu procurei uma irmandade de autoajuda, né? E também o acompanhamento de profissionais, psiquiatras, psicólogos e também um apoio de uma religião. E foi isso, né, que tá me ajudando até hoje a manter limpo, né, longe das drogas. Minha recuperação ela teve um despertar por causa, eu acredito que foi por muita dor e sofrimento no uso, né? Eu não entrei em recuperação porque apenas a droga fazia mal, né? Não é esse slogan que a droga faz mal, de fato não foi a abertura da minha recuperação. A minha recuperação foi aberta pelo fato de eu ter experimentado com todas as evidências o sofrimento e a miséria total do uso de substâncias e do fracasso total em todas as áreas da minha vida, né? Eu já conversei com muitos dependentes que sempre dizem, olha, eu só consegui conter a minha dependência quando eu não enfrentei a droga. Porque se você enfrenta a droga e acha que é mais forte do que ela, você perde. Então, entrar e se tornar um dependente da droga é um caminho sem volta. Você vai conviver com aquilo para o resto da sua vida. Eu diria muito obrigado, que eu tenho uma eterna gratidão. Essa gratidão, ela nem se expressa em palavras, mas em sentimentos e ação. E a maior ação, né, através dessa gratidão, é eu ficar limpo e poder proporcionar amor, né, ao meu próximo. Se der uma oportunidade que há uma nova maneira de viver, que o caminho fora das drogas, ele é possível, e que tenha boa vontade para descobrir essa nova maneira de viver, que ela é maravilhosa. Ninguém vai começar a usar um tipo de substância e amanhã
vai estar no sinaleiro pedindo esmola, né? Então é um processo, né? E existe como fazer uma intervenção nesse processo. E se as pessoas realmente, de fato, né, observarem que estão evoluindo, progredindo, usando cada vez mais, né, façam uma interrupção antes, né, através dos programas de metodologias de recuperação, de reabilitação existentes por aí, e pare de usar, porque senão vai passar. Eu só conheço 3 caminhos, né, para dependência química: é prisão, instituição e morte. Então, o recado que eu quero dar é: tem jeito, basta você acreditar e buscar a ajuda necessária. Hoje eu sou uma pessoa com mais esperança na vida, né? Com mais dignidade, com mais honestidade. Isso que eu tenho na vida hoje, né? E uma pessoa com mais amor, uma pessoa que tem fé no futuro, né? E que esqueceu os ressentimentos do passado e trocou o ódio do presente por amor e aceitação.